Olá e muito bem-vindo mais uma vez. Nesse vídeo, eu gostaria de conversar sobre um dos assuntos que mais tem me preocupado em relação à nossa interação com o mundo muçulmano e, mais especificamente, com o mundo árabe. Por volta do ano 637 d.C., os exércitos árabes muçulmanos conquistaram Jerusalém. Lembre-se que os judeus já tinham sido expulsos da cidade pelo exército romano cerca de 500 anos antes. Muito tempo depois, em 1947, as Nações Unidas acertadamente aprovaram um plano que autorizava a criação do Estado de Israel na Palestina. Os judeus tinham sofrido horrivelmente na Europa por muitas décadas, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, e com esse pano de fundo, era natural que se pensasse em uma região que eles pudessem habitar como povo. Nada mais natural que esse lugar fosse a Palestina. Mas, por diferentes razões, as Nações Unidas se esqueceram que os árabes palestinos viviam naquela região por 1310 anos. Em 1947, os árabes representavam aproximadamente 70% da população e possuíam cerca de 90% da terra. Os judeus representavam 30% da população e possuíam um pouco mais do que 6% da terra. No entanto, na divisão de terras aprovada pela ONU, foi determinado que mais de 50% do território ficaria nas mãos dos judeus. Os árabes palestinos não aceitaram o que eles consideraram uma grande injustiça, e a situação entre árabes palestinos e judeus foi se deteriorando. Um dos resultados é uma realidade muito triste. Hoje, milhões de árabes palestinos que foram expulsos de suas casas e de suas terras vivem em acampamentos de refugiados no Líbano e em outras partes da região. Alguns desses acampamentos que eu pude visitar são lugares fétidos, muito mais deploráveis que nossas favelas. A maioria deles, principalmente os que estão no Líbano, que são cerca de 1 milhão de pessoas, não possuem nacionalidade, não podem sair do país, não podem trabalhar. Em muitos casos, suas crianças não têm acesso nem ao ensino básico. São pessoas sem futuro, sem esperança, prisioneiras vivendo ao ar livre. Para complicar ainda mais a situação, nós nos esquecemos que no meio desses árabes palestinos que tiveram de fugir de seus lares quando Israel foi criado, havia um grande número de cristãos árabes palestinos. E o que os cristãos ocidentais têm a ver com tudo isso? Na euforia criada pela criação do Estado de Israel, que foi entendido como o cumprimento das profecias e o início do fim, inúmeras organizações cristãs com convicções dispensacionalistas foram organizadas, especialmente nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo, com o propósito específico de persuadir a opinião pública, fazer lobby no Congresso, pressionar o governo e apoiar de maneira prática, inclusive financeiramente, o Estado de Israel e a imigração de judeus para Israel. Esses novos imigrantes judeus são muito frequentemente apoiados financeiramente por organizações cristãs e estabelecidos em assentamentos ilegais que são construídos sistematicamente em terras definidas pela ONU como pertencentes aos árabes palestinos, cristãos e muçulmanos. Isso aumenta a tensão entre judeus e árabes e torna o processo de paz ainda mais complexo e distante, para não dizer impossível. Toda essa situação causa um desgaste tremendo na frágil Igreja do Oriente Médio. Os cristãos da região passam a ser vistos como agentes de Sião ou simplesmente castigados e perseguidos pelo fato de governos ocidentais patrocinarem Israel, não raro com o apoio de cristãos sionistas. Isso cria um obstáculo à evangelização dos árabes e deixa os cristãos locais em uma situação muito difícil. Um renomado teólogo britânico disse o seguinte, abro aspas,
o ensino de Jesus e Paulo é muito claro: não amaldiçoar, não retaliar, não cometer violência. Ao invés disso, devemos oferecer amor, bênção e paciência. Então, seja o que for que o mundo disser ou que os israelenses digam, se os cristãos advogarem violência, opressão, roubo de terra e de água, destruição de olivais e de vinhas, demolição de casas e etc., e dizer que isso é justificado pela Bíblia, eles estão voluntariamente desobedecendo o ensino do nosso Senhor. Fecho aspas. Bom, minha oração é que o Senhor nos dê muita sabedoria para, como seguidores de Jesus de Nazaré, sejamos canais de vida e não de morte em toda e qualquer situação. Que o Senhor te abençoe grandemente.